Oi, gente, meu nome é Grace, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho intitulado Comunidades de Euglossine em Fragmentos de Mata Atlântica no Nordeste do Brasil, Dados Preliminares 2, que está dentro da área temática de Biologia e Ecologia e Comportamento de Insetos. Iniciando a nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre o grupo que é foco deste trabalho, que são as abelhas da tribo Euglossine. Elas são popularmente conhecidas como abelha das orquídeas, pelo hábito que elas possuem de polinizarem plantas, principalmente da família Orquidácea. Dentre as características taxonômicas mais notáveis dentro desse grupo, nós temos a presença de um brilho metálico em alguma região do tegumento delas, a glossa bastante comprida, e nos machos a tíbia posterior ela é bastante alargada devido à presença de uma estrutura que eles utilizam para armazenar e coletar substâncias aromáticas nas flores e que eles vão fazer a utilização para a síntese de feromônios sexuais ou até mesmo para a demarcação de territórios. Elas são abelhas com uma importância ecológica muito significativa, uma vez que, devido à sua grande capacidade de voo, elas são capazes de transpor fragmentos vegetais isolados, contribuindo para a polinização cruzada de espécies vegetais compatíveis. Além disso, a sua glossa comprida possibilita a polinização de plantas de nectário profundo. E também a sensibilidade que algumas espécies possuem a alterações no meio ambiente permite que elas sejam utilizadas como bioindicadores ambientais. Então, em relação aos objetivos desse trabalho que está sendo realizado, o intuito é fazer um levantamento da fauna de Euglossine em parques urbanos daqui de Salvador, que são áreas de fragmentos de Mata Atlântica. E com esse levantamento a gente obteve alguns dados acerca da ecologia e também da biologia dessas abelhas das orquídeas. Dentre esses dados que desejamos levantar, deseja-se analisar a riqueza e a abundância relativa desses indivíduos, a flutuação sazonal, o horário de atividade e também a preferência dessas abelhas por determinadas substâncias aromáticas. O levantamento foi feito através da coleta de machos de Euglossine realizados dentro do período de um ano, correspondendo a maio de 2022 até abril de 2023, contabilizando 12 campanhas mensais. As coletas elas foram feitas em 3 parques caracterizados como fragmentos de Mata Atlântica aqui de Salvador, que foi o Parque da Cidade de Joventino Silva, o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas e o Parque Metropolitano de Pituaçu. Para a captura dos espécimes foram utilizadas 4 essências, que foi o eucaliptol, o acetato de benzila, o salicilato de metila e o eugenol, sendo que em cada área foi instalado 4 armadilhas de cada essência, totalizando 16 armadilhas por fragmento. As coletas foram realizadas dentro do intervalo de 7 até as 17 horas da tarde, com reposição das essências a cada 2 horas. Para complementar a eficiência do método passivo de coleta, a gente também utilizou as redes entomológicas para a captura dos espécimes que estavam sendo atraídos pelas essências e não estavam entrando nas armadilhas. Em relação aos resultados preliminares, nós vamos apresentar aqui os dados obtidos até a 8ª campanha de coleta, tendo em vista que, como o trabalho ainda está em desenvolvimento, ainda está em andamento, os espécimes das demais campanhas ainda estão em processos de montagem para a posterior identificação. Então, até a 8ª campanha foram contabilizados 5.314 espécimes, sendo que, em relação à abundância e à riqueza, Euglossa foi o gênero mais abundante, correspondendo a 2.933 espécimes coletados, seguido por Eulema, corresponde a 2.093, e Exarete foi o gênero menos abundante, correspondendo a apenas 41 dos espécimes amostrados na coleção. Quanto à atratividade das essências, o eucaliptol foi a essência mais atrativa, que foi responsável pela atração de 4.307 das abelhas que temos na coleção, e o eugenol foi a menos atrativa, correspondendo a apenas 68 dos espécimes. Quanto ao horário de maior atividade, o intervalo das 7 até as 9 horas da manhã foi o horário com maior quantidade de abelhas e o horário das 15 horas da tarde até as 17 horas foi o horário com a menor movimentação. Em relação às conclusões que nós podemos tirar até o momento com os resultados,
nós podemos concluir que os resultados obtidos eles corroboram com o que é observado na literatura quanto à atratividade das essências, já que foi analisado, né, que o eucaliptol é de fato a essência mais atrativa para esse grupo de abelhas. Porém, quanto à diversidade e à sazonalidade, ainda é necessário que se obtenha dados mais precisos. Como o trabalho ele se encontra em fase de organização e identificação do material entomológico, ainda precisamos que sejam tabulados os dados de todas as campanhas, assim como a identificação dos espécimes até o nível de espécie. Por exemplo, aqui essa abelha, né, que a gente traz na imagem, que é um representante do gênero Euglossa, que é o gênero mais abundante que temos até o momento. A sua identificação ela demanda um pouco mais de tempo, devido aos caracteres que separam as espécies serem um pouco semelhantes. Então, é necessário de fato que a gente faça essa identificação até o nível de espécie, para que a gente possa fazer a análise da riqueza desses fragmentos. E por fim, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade e também agradecer a atenção de todos vocês até aqui. Muito obrigada.